Uma personalidade agradável no multinível. Esse tema eu escolhi para trazer para bater esse papo com vocês, porque alguns de vocês estão vivenciando esse momento. E quero trazer um pouco também da minha experiência de... Em maio agora, vocês sabem que nós vamos completar 43 anos, né? Então, 43 anos de experiência em como lidar com pessoas, trabalhar essa parte da personalidade, da postura de vocês como líder. Às vezes, uma pequena fala sua pode afastar para sempre essa pessoa do seu negócio e de você também. Então, eu quero trabalhar esses pontos com vocês, tá? No marketing multinível, sua rede não segue apenas o que você fala. Ela sente o que você é. E é a sua energia, a sua forma de tratar as pessoas e o ambiente que você cria ao redor que define o quanto a sua liderança será acolhida, respeitada e duplicada. Uma personalidade agradável atrai, inspira, constrói pontes, cria oportunidades. E o melhor de tudo, ela pode ser cultivada. Veja quais atitudes fortalecem esta presença marcante que conecta, orienta e transforma vidas. Quando nós falamos de liderança e postura e fala, vocês têm que tomar muito cuidado na sua fala. Tomar muito cuidado no seu tom de voz. Às vezes, o seu tom de voz, de chamar a atenção de uma pessoa, seja ela da sua rede, ou seja ela dentro de casa. Um filho, às vezes um neto. Porque se é um assunto sério, você tem que pensar muito bem antes de você transmitir essa fala. Aí vem ligado a algo que eu acho extraordinário, que é a energia. Então, quando você não está bem, tome cuidado o que você vai falar e o que você vai orientar. Se a sua energia não está, você sabe, se a sua energia não está boa, você vai prejudicar essas pessoas. Dentro de vocês, eu quero trazer algumas pessoas que eu conheço, quando nós falamos de liderança, e que na liderança não tem uma essência, ela não tem uma fórmula para você falar assim, na venda direta, no multinível, eu formo a minha rede desta maneira. Não tem. Então eu conheço algumas pessoas, através do Gustavo, que me traz algumas histórias. Alguns de vocês eu convivi por muitos anos, alguns estou convivendo agora. Eu vou citar alguns exemplos, tá? Por exemplo, o doutor Rafael e a doutora Jaqueline. Vocês se lembram que para eles virem para o negócio Quincopato, demorou muito, não foi? Porque eles precisavam do quê? De credibilidade, de autoridade no que nós estávamos falando. Porque eles são da área da saúde, são profissionais, além de ser profissionais da área da saúde, ele desenvolve algo interessante que é a parte de energia. Então eles criaram um sistema de liderança deles. O Gustavo comentava comigo que vocês fazem formação de profissionais, de empreendedores e empreendedoras no nicho de mercado de vocês, na área da saúde, através do online. Eu falei, Gustavo, como assim? Faz via online. Imagina ser um profissional da área da saúde e que vai falar de negócio para empreendedores, para um especialista, para um trainee, que a pessoa já é da área da saúde. Ele faz isso via online. E vende um negócio via online. Então eles criaram algo da liderança deles. Vou trazer um outro exemplo, que também conheço e convivo. É o Djalma. O Djalma nunca ouviu falar de venda direta em multinível na vida dele. Não é, Djalma?
A formação dele veio na área política. O pai dele veio da área política. Sempre lidou com pessoas, mas é um outro nicho de mercado. E quando ele aprendeu a metodologia do Grupo Kenkopato e da Escola de Treinadores Photon Training, ele criou um sistema de liderança dele. Vocês já observaram? O que ele fez de extraordinário? Conversando com o Gustavo, ó, nessa longa estrada que eu já passei. Ele faz algo interessante, o Djalma. Sabe o que é? Ele aplica o que é ensinado. Esse foi o grande resultado seu, ô Djalma, de liderança, e você conseguiu duplicar. Porque ele não mudou nada. Lembra do sistema lá, do ABC? Ele segue à risca, até vai lá ler se ele fez certo depois. Então ele criou uma liderança do jeito dele. E olha a velocidade que ele vem crescendo. Certo? Vou trazer mais um exemplo. Por exemplo, a família Steel. Vocês vieram no negócio, vocês têm uma clínica. Toda a família trabalha dentro desse negócio. E vocês enxergaram um negócio na Kenkopato. Vocês também são da área de saúde. Teus pais. Tua mãe é massoterapeuta, é isso? A vida toda fez esse trabalho. E eles moldaram o negócio deles na liderança deles. Perceberam a diferença? Agora vamos falar lá, o casal lá do Dr. Rafael e do Dr. Jaqueline. O Djalma. Aí a família Steel. Perceberam a diferença? São nichos diferentes, são pessoas diferentes, mas olha a liderança que está se construindo. Aí nós temos a liderança do Carlos e da Sabrina. Ela tinha um estúdio. É isso? Cabeleireira, cuidava de cabelo. O Carlos foi para o exército, serviu ao exército. E ele, você vê, esse casal, eles enxergaram também algo diferente. E eles criaram um sistema de liderança diferente deles. É uma essência deles. Então não existe na venda direta ou multinível uma liderança, tem que ser desse jeito. Percebe? Então vocês vão criando essa liderança. Mais um exemplo para me finalizar. Aí vem um gaúcho, lá do sul, depois de todas as dificuldades que nós sabemos que os gaúchos passaram, e olha, que eu ouvi uma entrevista assim, ó. Vocês vão ver, se não me engano é mês de maio que aconteceu esse episódio, não foi lá no sul? Vocês vão ver em maio de 2026 o que vai ser do gaúcho. Vocês observaram que as pessoas nem falam mais daquilo que aconteceu? Eles estão lá, ó, produzindo, o agronegócio produzindo, e parece que não aconteceu nada. Aí esse gaúcho encontrou dificuldades. Na viagem que ele vai para Campo Grande, eu estava presente, o Gustavo me fez um convite para ir para um dos eventos. Acho que em Maringá foi, Gustavo? Que estava o Áureo. Foi, né? Foi onde eu conheci ele. Aí ele conversa um pouco com o Áureo, que ele está indo para um campo novo, um lugar novo, que é o Mato Grosso. Falei para o Gustavo, eu gostaria de trabalhar nesse lugar. Porque eu vim do negócio, eu vim do agronegócio. Eu sempre tive vontade de criar um grande líder dentro do agro. Imagina só. Deu para imaginar o tamanho desse negócio? Aí ele vai lá e encontra uma japonesa. Como é que você chama ele? De Gaú? Japonesinho alemão. Japonesinho alemão. E eles têm uma essência deles. Você vê, eles criaram uma liderança deles. O Áureo já tem uma experiência que já veio de multinível há muito tempo. Então, você vê que quando nós falamos de liderança, você vai formando a sua liderança. Olha o caso da Vera e da doutora Sila. Eles são voltados para um nicho de mercado, né? Não é, Vera? Isso? A acupunturista, não é isso? Os profissionais da época do... Da MTC, só área de terapeutas. Terapeutas, né? Massoterapeutas, os acupunturistas, né? O Dr. Vu. O Dr. Vu é da minha época, estou falando coisa de 40 anos atrás. Vocês conheceram ele, né, Vera? Sim, trabalhei na clínica. E elas moldaram um negócio diferente, uma liderança diferente. Estão aí se graduando.
voltado dentro de um nicho totalmente da área da saúde. Quando nós chegamos no Brasil, lá atrás, em 1983, quando se falava na medicina, fazer tratamentos com acupuntura, lembra disso? Era ter caçado o médico. E hoje eles querem tirar as enfermeiras da acupuntura porque ela usa agulha e vai colocar um ponto lá que vai prejudicar a saúde dentro da medicina. Olha a evolução. Quando nós falamos de magnetoterapia naquela época, de dormir com qualidade de vida através da magnetoterapia, da eletromagnetoterapia, fototerapia, quando nós chegamos, eles falam assim, vocês são loucos. Quanto que vai custar esse produto? Eu me lembro, na época, que era comparado, na época, uma TV a cores. Lá na década de 80, hein? Vocês não vão vender nunca esse produto. Perceberam que a liderança que vocês estão formando não precisa ser, eu só formo pessoas que são da área de vendas. Não existe mais isso hoje. Então, a liderança é você que vai moldar. Você vai entender toda a metodologia do grupo Kenko Pato, da escola de treinadores, e você vai criar a sua liderança. Eu estava conversando com o Gustavo, o caso do Carlos, né? Carlos Torres e a Fernanda. Eles são profissionais que estão vindo de uma outra linha totalmente diferente. Eu sempre gostei dessa linha, sempre desenvolvi, sempre estudei, sempre li muito, porque eu sou descendente de japonês, né? Então imagina que na minha família nós tínhamos a minha avó que era budista, do shintoísmo, aí vem para o Brasil, casa com italiano com português, aí vem a católica, aí depois na minha família tem muitos evangélicos, imagina como que é a nossa família quando se reúne todo mundo. Tem que ter um equilíbrio muito bom, não tem? E tem. E sabe onde está? Está na energia, está no equilíbrio. E através do Kenkobio, ele traz esse resultado que é o quê? É o equilíbrio dessas energias, que é a energia do quê? Das nossas células. Uma curiosidade para vocês, tá? Vocês sabem que eu fui abrir os Estados Unidos junto com o Gustavo. E quando ele começou a estudar para fazer o registro no FDA, que é o Ministério da Saúde nos Estados Unidos, ele falou, Kozuka, vamos mudar o nosso pedido aqui? Lembra, Gustavo? Sabe qual foi o registro que ele pediu nos Estados Unidos, que eu achei interessante e deu certo? E parece que é algo incrível, isso explodiu no Brasil. Ele falou, vamos entrar com um pedido de energia. O Kenkobio, ele traz um negócio impressionante do equilíbrio da energia. Não foi isso, Gustavo? E ele deu entrada no FDA americano através das energias. Nós somos energia pura. Então eu trouxe essa introdução aqui para vocês com relação à personalidade agradável na venda direta em pessoas, que essa é a essência da nossa escola. É como que nós podemos melhorar como pessoa, melhorar como ser humano, como que nós podemos amar mais as pessoas, como nós podemos ajudar mais as pessoas. Eu vou trabalhar agora 4 pontos com vocês e vou fazer uma dinâmica também, tá bom? Então eu vou trabalhar 4 pontos, que é o quê? A flexibilidade, o tom de voz, tolerância e senso de humor. Então, para isso, eu preciso fazer uma dinâmica que vocês sentem na ponta da cadeira e vai colocar as mãos em cima do joelho virado para cima. O pessoal que está online também pode me acompanhar. Agora, para as pessoas que estão assistindo essa aula a posterior, vai estar, se você estiver dirigindo, não faça essa dinâmica, encoste num lugar calmo, né, em segurança, pare e depois você faz essa dinâmica. E para você que também às vezes está caminhando, está ouvindo, também escolha um lugar calmo, se sente num lugar agradável e faça essa dinâmica. Eu vou solicitar para que você, dentro eu vou trabalhar esses 4 pontos, tá? Ó, pense bem. Flexibilidade, tom de voz, tolerância e senso de humor. A sua pessoa, então o eu, como que você é? Nós vamos trabalhar, vai ser rápido, tá? Vou trabalhar cada item desse só 30 segundos, que você vai fazer uma autoanálise como que você está lidando com as pessoas hoje, que seja da sua rede ou que seja até os seus familiares. Muito bem? Então vamos fechar os olhos um pouco. Inspire
e expire 3 vezes. Inspire pelo nariz, solte pela boca bem devagar 3 vezes. Muito bem. Traga a sua mente para esse local. Agora, imagine você lidando com as pessoas da sua rede de negócio ou os seus familiares. Esses 2 pontos eu vou trabalhar. Agora pense, você como pessoa, qual é a sua flexibilidade para com essas pessoas? Então reflita somente sobre esta palavra, a sua flexibilidade que você tem para com a sua rede e também a sua família. Você é uma pessoa que é flexível? Eu vou deixar vocês trazer um momento onde você não foi flexível. Esse momento eu quero que vocês tragam. Eu vou dar 30 segundos para você pensar. Pode ser 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos que você não foi flexível com a sua rede ou com essas pessoas. Vamos lá? Então, 30 segundos para você refletir sobre isso. Muito bem, vai finalizando sobre esse ponto. Agora eu quero trabalhar com vocês sobre o seu tom de voz. Dentro da sua história, até esse momento, aquele momento que você perdeu o controle e você subiu o tom de voz. Vamos trabalhar agora dentro da sua rede ou dos seus familiares. Traz esse ponto, eu vou dar 30 segundos para você trazer aquele momento que você perdeu o controle e você levantou esse tom de voz. Muito bem, vai gravando e vai registrando esse ponto. Agora eu vou trazer mais um ponto. A tolerância. Sabe aquela tolerância que foi a tolerância 0? Que você explodiu? Então, vai buscar, durante todo esse tempo, sua jornada de vida, essa tolerância que você perdeu. Não suportou. Sua tolerância foi 0 e você explodiu. Na sua rede ou nos seus familiares. Trabalhe esse ponto. Mais 30 segundos. Muito bem, grave bem esse ponto. Agora eu vou trabalhar o último ponto dos 4 pontos que eu estou trabalhando com vocês. Chama-se senso de humor. O seu senso de humor, como que ele é? Vamos trabalhar aquele senso de humor onde você... Sabe aquele limãozinho que você põe na boca e fica azedo? Né? Esse senso de humor que você tem, e você vai lembrar de algumas pessoas que vão falar, nossa, você está mal-humorado hoje, hein? Ou você está mal-humorado hoje. Então vamos buscar dentro da rede, quando você ouviu isso, ou alguém da sua família que isso tocou você. Vamos lá, mais 30 segundos. Trabalhe então esse senso de humor. Muito bem. Agora vamos abrir os olhos e aqui comigo, olha aqui para mim. O nosso pessoal também que está no online, você que também está nos acompanhando nessa aula. Eu vou trabalhar agora com vocês, eu quero que vocês prestem bem atenção no que nós trabalhamos, cada ponto de vocês, tá? A flexibilidade. Então, se você não tem flexibilidade com as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estão na sua família, o que você diz, vamos falar flexibilidade, a rigidez, ela afasta. A flexibilidade aproxima.
Você se torna um líder admirado quando aprende a adaptar sua abordagem conforme o momento da sua rede. Cada pessoa tem um ritmo, uma história e um jeito de aprender. Você cresce com o líder quando se adapta sem perder os seus princípios. Perceberam por que eu trouxe os exemplos de vocês? De vocês também? De vocês aqui? Porque a sua rede ela vai se adaptar ao seu ritmo. Então você tem que ser flexível. Quando você tem esse controle da flexibilidade, as pessoas vão observar as suas atitudes. Vocês conhecem muitas pessoas que não têm flexibilidade. E quando você não tem essa flexibilidade, a pessoa, quando ela se sentir magoada e ofendida, ela se afasta. E sabe o que vai acontecer? Ela nunca mais vai te procurar. Se eu fazer uma reflexão com vocês aqui, nós vamos trazer nomes, vocês vão trazer vários nomes. Mas hoje nós não temos tempo para isso. É um tema para um treinamento. Tom de voz. Esse é um assunto que sempre me andou comigo. Pessoas que me conhecem dentro da fábrica já sabem. Se eu tiver um ambiente, qual que seja, em casa, na família ou aqui no trabalho, se uma pessoa ela levantou o tom de voz, eu levanto e saio da sala. A pessoa falou, o que aconteceu? Às vezes eu estou comandando a reunião. Aí quem já me conhece falou, se você continuar nesse tom, acabou a reunião e não vai continuar mais. Porque eu penso o seguinte, se você perdeu o tom de voz, imagina algumas cenas que aconteceu na sua família. Quando você levantou o tom de voz. Você perdeu o respeito. E se você levantou o tom de voz e perdeu o respeito, nunca mais você vai conquistar de volta. Por mais que você fale, você me perdoa, você me desculpa, aquele dia eu não estava bem, tinha alguns problemas para resolver, não tem como justificar. Esse é um assunto que não tem como você desculpar e perdoar. Porque não tem como corrigir. Já aconteceu. Duas coisas que eu me policio muito e tomo muito cuidado. É levantar o tom de voz para chamar, a não ser que está no treinamento. Você já virou aqui na escola, levantar o tom de voz para pegar firme. Mas isso é treinamento. A pessoa já está sabendo que nós vamos fazer isso. Né? E o outro é humilhação. Nunca, jamais humilhe alguém se tiver alguém perto. E quando não tem ninguém, você está lá que você vai humilhar o ser humano. Tem alguém que está do seu lado que é mais poderoso ainda. Que é Deus, está ali só assistindo. Mas é assim que você é? É assim que eu te ensinei? Então, quando for humilhar alguém, tome cuidado. E jamais faça isso na presença de alguém. Principalmente se estiver na presença de teus filhos ou netos. Jamais. Eu tenho 2 filhos que estão aqui presentes. Na minha casa, nunca eles viram uma cena dessa. De humilhar a minha esposa ou qualquer pessoa na minha família. E nem eles. Porque você não ganha nada com isso. O tom de voz deve ser levantado, mas dentro de um ambiente e no momento certo. Às vezes você tem que ser severo, né? Dentro que você vai fazer uma correção. Mas tem que ser muito bem pensado o lugar e como fazer. Senso de humor. Leveza é uma força poderosa. Quando você sorri, quando faz sua rede sorrir de maneira respeitosa, você cria um ambiente de conexão. O bom humor desarma tensões, aproxima pessoas e transforma reuniões em encontros memoráveis. Um líder que sabe rir até de si mesmo é um líder humano, autêntico e inesquecível. Tolerância. No multinível, você convive com pessoas de diferentes lugares, crença, hábitos e visões. Sua liderança cresce quando você consegue respeitar e incluir essas diferenças. Lembra que eu falei para vocês, com relação a cada liderança de vocês?
A tolerância não é concordar com tudo. É valorizar o ser humano por trás de cada ponto de vista. É isso que constrói uma rede forte, unida, pronta para crescer juntos. Vamos para o final. Desafio para você colocar em prática. Lembra quando tivemos a abertura hoje aqui do Felipe? Ele falou o quê? Que vocês aprenderem hoje aqui, coloquem em prática. Já sai daqui colocando em prática. Durante os próximos 5 dias, escolha um desses fatores e pratique com atenção total em cada interação com sua rede. Lembra dos 4 pontos que eu trabalhei com vocês aqui? Depois vocês anotem isso. Você está no seu momento de reflexão, coloque na prática. Fala, puxa vida, acabei de levantar o tom de voz. O seu Kuzuka falou isso, eu vou refletir sobre isso. Percebe? Aí é trabalhar, isso é colocar em prática. Puxa, aquele pessoa da rede lá é isso aí, você está inflexível. Puxa, o seu Kuzuka falou sobre esse assunto. Eu vou trabalhar. Separa um tempinho e começa a refletir sobre isso. Seja mais flexível em uma conversa que normalmente gera resistência. Ajuste conscientemente seu tom de voz ao se comunicar. Exercite tolerância ao ouvir opiniões divergentes. Traga leveza e bom humor a uma reunião. Sem perder o foco, depois reflita. Como minha rede reagiu quando eu mudei minha energia? Depois reflita. E se sentir algo mudou, siga praticando. A sua personalidade é a sua marca viva na venda direta no multinível. E quando ela é agradável, verdadeira e positiva, o sucesso se torna uma consequência natural. Então essa é a experiência que eu tenho feito toda a minha jornada, toda a minha vida de liderar pessoas. E quando você chegar nesse nível, você vai ver que as pessoas não vão mais seguir o que você fala. Ele vai seguir o que você faz. A sua atitude, o jeito de você andar, o jeito de você se postar. Vai chegar um ponto na liderança que é algo impressionante. Só de você olhar no evento, a pessoa já sabe o que você está querendo fazer. E na rede de você é a mesma coisa. Só o jeito de você olhar, só o jeito de você falar, eles sabem que você está orientando no caminho certo. Então é isso, a minha fala de hoje. Eu vou abrir somente então para uma pergunta, tá bom? Uma pergunta que vocês queiram fazer dentro desse contexto ou da experiência que eu estou tendo, inclusive, não só aos 42 anos, mas que eu estou tendo, inclusive, com vocês. Vamos lá, meu grande líder, Áureo. Que sugestão dá ou como orientar, né, uma liderança, como proceder, quando você encontra na sua rede pessoas que, aquele negócio que não bate o santo, né, que tem divergências, mas que estão na mesma equipe e precisam estar junto trabalhando, e você como líder tem que conviver, tem que ajudar a isso a produzir, a se relacionar, principalmente em eventos do nosso sistema. O que você nos orienta nesse sentido? Bom, Áureo, eu vou passar um pouco da minha experiência, tá? Do que eu convivi. Imagina num grupo que em Copato, há 43 anos, são milhares de pessoas que já se passaram por aqui, né? Liderança e tudo mais. Quando eu tenho uma pessoa que está no grupo, ele não está em sintonia com o que você está trabalhando, né? Às vezes está até frequentando outros negócios. Qual que sempre foi a minha postura? Nunca foi nenhum desses pontos. Eu falava, sempre trabalhei assim, ó, tal dia eu vou estar na sua região, eu quero ter uma conversa com você, mas muito séria. Tal dia e tal hora. Combinado? Imagine que vocês são uma dessas pessoas. Eu, Kuzuka, vou falar para o Áureo, eu vou para Campo Grande com o Silvio Treino e com o Gustavo, mas eu preciso ter uma conversa com vocês dois, uma conversa muito séria. Só que esse Silvio vai acontecer daqui 6 meses. Como que você já começa a processar? Essa é a postura de líder. Percebe? Aí eu vou chegar lá e falar, quero ter uma conversa com vocês dois, mas já vou escrito o que eu quero. Falar, ó,
Ô Áureo, Cris, vou dar vocês como exemplo, tá? Vocês são grandes líderes na Kenkopato, mas se você estiver fora do caminho, eu teria essa postura. Falar, ó, vocês estão conosco há muitos anos, vocês graduaram rapidamente, mas hoje vocês estão saindo um pouco fora dentro da filosofia da empresa. Isso está me machucando e está me doendo muito. Vocês conquistaram tudo que vocês conquistaram hoje, eu ajudei vocês. Vocês são livres. Vamos fazer um acordo hoje? Tem 2 caminhos, mas numa boa. Ou vocês voltam dentro do que vocês fizeram a vida toda, ou eu vou pedir o afastamento de vocês dentro dos meus eventos, dos meus negócios, e vocês dão uma pensada, depois nós voltamos a conversar daqui a 30 dias, daqui a 60 dias. Mas eu quero que vocês me procurem, não falem com ninguém desse assunto. Esse é um assunto só nós 3. Se eu ouvir de um gestor de fábrica ou qualquer assunto que esse assunto chegou, a nossa amizade, o nosso negócio vai romper aí. Aí eu vou dar todas as regras que eu preciso para vocês. Ó, aí vai vir um ponto negativo, olha. Vocês não estão mais desenvolvendo o trabalho que a gente sempre fez. Vocês estão fazendo isso. Todos os pontos que não está de acordo, olha, eu também estou sentindo que vocês não querem fazer isso. Então não dá para mim desperdiçar a minha força, a minha energia com vocês. A hora que você estiver pronto novamente, vocês falam comigo. Combinado? Foi uma conversa estressante? Não. Nós estamos fazendo um acordo. E pode acontecer de vocês saírem, ficar um tempo fora, aí não deu certo o negócio, deu aquela confusão toda, aí vem aquela situação, não é agora, como é que eu faço? Eu não vou ligar para o seu Kuzuka, aí eu deixo uma porta aberta. Sempre vocês precisam falar isso, ó, isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Quando isso acontecer, se estiver pronto de novo, vocês me ligam, me procuram. Certo? Combinado? Aí nós vamos decidir o que nós vamos fazer. É isso? Obrigado, presidente.